Eu vou ajudar aqui aos meus colegas e amigos dessa mesa de diálogo a fazer esse debate e eu gostaria apenas de, em poucas palavras, destacar a importância desse tema, especialmente no momento em que, particularmente no Brasil, nós estamos observando, né, um aumento muito importante de conflitos entre empresas, governos e comunidades que são afetadas por grandes negócios. Eu tenho certeza que todos nós aqui estamos acompanhando com grandes preocupações situações como a questão indígena no Mato Grosso do Sul, e especialmente sabendo que essa é uma situação certamente das mais dramáticas que a gente observa, mas que não é a única, né? Conflitos entre empresas, governos e comunidades, que são resultado, né, de problemas em que projetos econômicos, atividades econômicas não levam totalmente em consideração os direitos humanos, as condições sociais dessas comunidades e as condições ambientais que garantem sobrevivência de comunidades, têm sido frequentes, né? Isso, do ponto de vista das comunidades, traz consequências muito graves para a qualidade de vida dessas pessoas, para a dignidade dessas pessoas e certamente torna insustentável as regiões e o ambiente onde essas pessoas vivem. Do ponto de vista das empresas e dos governos, a falta de canais de diálogo efetivos e a falta de soluções inteligentes que possam contornar os problemas causados pelos investimentos, pelas atividades econômicas nessas comunidades, coloca profundamente em questão a legitimidade dessas empresas e desses governos e a capacidade, né, de conduzir projetos e atividades econômicas que sejam sustentáveis. Por isso, canais de diálogo que efetivamente, né, possibilitem que empresas e comunidades compreendam conjuntamente quais são os impactos e os problemas causados por essas atividades, mas mais que isso, eles conduzam a encontrar soluções que sejam resultado desse diálogo e desse entendimento entre as comunidades e empresas, é fundamental tanto para as comunidades e para as empresas. Felizmente, nós temos muito bons exemplos, que são pouco conhecidos, né? A mídia, em geral, ressalta os problemas e os maus exemplos, mas nós temos, né, empresas que participam do Instituto Ethos, empresas que vêm realizando bons trabalhos em todo o país, bancos que vêm desenvolvendo mecanismos de reclamação bastante importantes e que podem ser referências para o conjunto das empresas brasileiras criarem outras formas de relacionamento com as comunidades que são impactadas pelas suas atividades produtivas e as atividades econômicas. Eu vou pedir licença a vocês e ler aqui um pequeno trecho dos Princípios do Equador, a versão 3 dos Princípios do Equador, que foi lançada na semana passada, que é um conjunto de princípios que orienta a ação dos bancos. No primeiro capítulo tem um item que estabelece como devem funcionar mecanismos de reclamação para comunidades afetadas. O documento ele foi o resultado de um processo longo de discussão entre bancos e organizações da sociedade civil no mundo inteiro, né, e, portanto, representa já o resultado de um processo de diálogo na construção desses princípios. O documento diz que o mecanismo de reclamação deve procurar resolver prontamente as preocupações usando um processo consultivo compreensível e transparente, que seja culturalmente apropriado e prontamente acessível e sem custo ou retaliação à parte que suscitou o problema ou preocupação. O mecanismo não deve impedir o acesso a medidas judiciais ou administrativas e o cliente ou a empresa informará as comunidades afetadas sobre o mecanismo ao longo do processo de engajamento de interessados. Além desse capítulo que trata especificamente de mecanismos de reclamação, os bancos, que são signatários
depositários desses princípios, eles se responsabilizam a criar mecanismos contínuos de diálogo e fornecer às comunidades afetadas informações sobre os impactos e informações sobre as medidas que são tomadas para a mitigação e controle desses impactos. Mas, mais do que apenas uma garantia de que esses impactos sejam minimizados, o que a gente tem observado nas experiências que vão ser relatadas aqui e de outras experiências que a gente tem acompanhado pelo país, é que, em primeiro lugar, mecanismos que funcionem, que realmente coloquem de encontro, coloquem empresas e comunidades como parceiras numa proposta de desenvolvimento sustentável da região, ela não só fortalece a qualidade de vida dessas regiões, que pode ser fortalecida com uma atividade econômica importante, e isso é fundamental para essas comunidades, para as empresas é uma possibilidade de fortalecimento da legitimidade dessa empresa, mas muito mais do que isso. O diálogo entre empresas e comunidade pode trazer para as empresas soluções e inovações que não são percebidas pelos técnicos que estão nos seus escritórios desenhando os seus projetos. Ou seja, o diálogo entre empresas e comunidades ele pode proporcionar um processo de desenvolvimento de projetos que gerem tanto resultados econômicos para as empresas, mas que, sobretudo, gere valor para as sociedades, né? E isso algumas empresas têm buscado e têm se mostrado como experiências importantes que fortalecem as empresas e as comunidades ao mesmo tempo.